Sétima razão por que não guarda o sábado. Assim, o autor de 30 razões por que não guarda o sábado apresenta sua sétima razão. Deus aborrece o sábado porque ele envolve um preceito cerimonial carente de verdadeira fé. E ele continua. O profeta Isaías, guiado pelo Espírito de Deus, oferece-nos as seguintes informações. Não continueis a trazer ofertas vãs, o incensário é para mim abominação. E também as luas novas, os sábados e as convocações da congregação. Não posso suportar iniquidades associadas ao juramento solene. As vossas luas novas, as vossas solenidades, a minha alma aborrece. Já me são pesada, estou cansado de sofrer. Isaías 1, 13 e 14. O profeta Jeremias também corrobora com as seguintes palavras. O Senhor em Sião pôs em esquecimento a solenidade e o sábado, e na indignação da sua ira, rejeitou com desprezo o rei e o sacerdote. Lamentação, capítulo 2, o verso 6. Também o profeta Oséias diz, eu farei cessar todo o seu gozo, as suas festas, as suas luas novas, os seus sábados e todas as suas festividades. E Oséias, capítulo 2 e o verso 11. Continua então o autor. Se a guarda do sábado fosse, como alguns dizem, um mandamento moral, isto é, algo que não pode ser violado, como Deus poderia dizer que aborrece? Como poderia Deus, que é santo, perfeito, imutável, em quem não há sombra de variação, aborrecer-se e ficar saturado da observância de uma lei que ele mesmo estabeleceu com caráter moral e imutável? Só quem não raciocina com boa lógica pode admitir tal absurdo. Resume ele. Portanto, o sábado foi instituído por Deus para ser guardado pelos judeus como um cerimonial, no qual a solenidade e a pureza do coração tinham de estar presente quando o mesmo fosse observado. É por isso que, em várias ocasiões, o sábado era violado e os transgressores ficavam sem culpa. Guardar um sábado fixo fanaticamente, fariseuticamente, para alcançar o favor divino, é uma chantagem de fé que aborrece e satura o coração amoroso e gracioso de Deus. Aqui é então a sétima razão pela qual o autor de 30 razões não guarda o sábado. Eu preciso aqui fazer duas colocações. Você pode depois voltar atrás e ler cada um desses textos. Agora, tenha em mente duas coisas antes. A primeira delas é que a nação de Israel, ou a nação judia, ela tinha um sistema de governo teocrático. O que isso significa? Significa que Deus era quem governava a nação. Foi assim desde de suas instruções, do seu surgimento. E isto se deu de forma muito clara quando Moisés tirou o povo do Egito e com o povo ali de Israel, vindo alguns outros a se associar a eles. É bem claro ali no livro de Êxodo e também no livro de Levítico a instituição de toda a comunidade e todas as bases de regras que eram ali apresentado. Como era ali o povo governado por Deus, ou o seu sistema teocrático, era Deus quem instituía, então, as leis, os mandamentos. E estes mandamentos eram bases tanto para a nação civil um todo, nós tínhamos ali pelo menos 4 tipos de leis, ou 4 grupos de leis, que eram as leis civis, as leis que instituía a nação, como no nosso caso agora a Constituição Civil. Nós tínhamos então ali também as leis cerimoniais, as leis que instituía toda a cerimônia do santuário, porque a princípio ali o sistema era regido por profetas e sacerdotes, e depois, quando o povo pediu um rei, então passou a ser governada pelos reis e os sacerdotes,
como assim Lamentação apresenta, né? Jeremias em Lamentações apresenta. E então nós temos ali toda a base de leis que iam tanto as leis civis como as dietéticas, ou seja, da saúde, e também as leis que regia toda a base cerimonial. Além dessas, nós tínhamos então a lei moral de Deus, e nós já vimos aqui em outros vídeos e vamos apresentar também. Há uma grande diferença entre a lei moral de Deus, que estava em 2 tábuas de pedra, escrita pelo próprio dedo de Deus, né, e que estavam ali inseridas dentro da arca, de acordo com Êxodo capítulo 31 e o verso 18, e também Deuteronômio capítulo 10, o verso 5. O outro grupo, coleções de leis, estavam ali escritas em livros e colocado ao lado da arca, como descrito em Deuteronômio capítulo 31 e os versos 26, 25 e 26. Nesse caso aqui, nós temos que entender um outro ponto muito interessante. Todas as vezes que o Senhor, em seus escritos, na Bíblia, se refere a sábado cerimonial ou a sábados cerimoniais, ele usa a palavra no plural, sábados. Por quê? Porque toda vez que havia uma solenidade, né? Uma solenidade ali, estava envolto ali um feriado. Então, solenidade e sábados têm o mesmo contexto. Quando a palavra não está alinhado às festas fixas, que vai conter logo na sequência os sábados, está relacionado também à solenidade, mesmo que a palavra seja singular, sábado, mas está associada a uma solenidade. E isto acontecia em vários momentos do ano. Portanto, todas as vezes que havia um feriado nacional, ou todo o dia de feriado nacional, era declarado ali um sábado. Portanto, esse sábado de feriado nacional, esses sábados de solenidades da nação, para a nação, eles realmente foram instituídos apenas para os judeus e apenas para aquele período. Tanto é que todas as declarações citadas aqui é Deus dizendo que um dia poderia se aborrecer e poderia se sair. Hoje a nação de Israel já não é mais regida pelo sistema teocrático. Hoje a nação já é regida pelo sistema democrático. Portanto, o Senhor, de fato, o abandonou, o esqueceu. Mas, porém, nós temos de lado a lei de Deus moral, e entre elas, entre os seus 10 preceitos, está o quarto, que é o sábado, que representa ali, né, a parte integral da lei moral de Deus. Quando o autor, e é muito interessante frisar esse detalhe aqui, quando ele faz 2 perguntas e ele diz assim: se a guarda do sábado fosse, como alguns dizem, um mandamento moral, veja só, se fosse um mandamento moral, e é um mandamento moral, isto é, algo que não pode ser violado, como poderia Deus aborrecer? Veja, Deus nunca aborreceu o sábado da lei moral, aquele que foi instituído não apenas para os judeus, mas foi estabelecido para toda a humanidade. Porque esse sábado moral, descrito ali no mandamento, no 4º mandamento, foi apresentado a Adão e Eva, e não a Moisés. Quando ele chegou a Moisés, o termo ali, Êxodo capítulo 20, o verso 8, é lembra-te. Nós só lembramos daquilo que uma vez nos foi contado ou nos foi apresentado. Portanto, aqui, o sábado da lei moral de Deus não é a mesma coisa que os sábados cerimoniais ou os feriados de Israel. Os feriados podem sim passar. Agora, o da lei moral de Deus é o que o Senhor diz, não passará. Pode passar o céu, pode passar a terra, mas o sábado da lei moral de Deus não passará, porque nem um tio, nem um i passará da lei. Assim o Senhor diz em Mateus capítulo 5, os versos 17, 18 e 19.
Portanto, meu querido, o que apresenta-se aqui como o caráter moral de Deus, de fato, é imutável e deve assim ser observado. Porém, volto a repetir, não podemos fazer isso de forma a buscar o favor divino, mas devemos fazer isso como gratidão, demonstrando o nosso amor pelo um Deus que nos salvou. Assim como Jesus disse, se você me ama, você guarda os meus mandamentos. São João 14,15. Então, guardar o sábado, santificar o sábado é uma demonstração de amor a Deus, porque o Senhor já te salvou. Não para que você seja salvo, mas porque você já recebe a salvação pela fé em Cristo Jesus, né, de graça, e aí, então, obedece os seus mandamentos como sinal de gratidão e amor a Ele.